É bomba! E é das boas, senta aí e se prepara. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, pessoal. Hoje é vídeo rapidinho, vídeo sem edição, porque eu tô tendo que gravar na urgência, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, PlayStation 5 de cliente aqui em fase de teste, controle aqui também em fase de teste, troca de bateria, os caramba todo. Pausei aqui o serviço só pra falar com vocês, beleza? Acabou de sair uma bomba, tá? E é das boas, que tem a ver com a Sony e o PlayStation. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque eu nem vou ter tempo nesse vídeo, mas a gente sabe que exclusivos fazem toda a diferença numa plataforma, eles são o fator número 1 do motivo da plataforma em si. Em seguida vem outras coisas, funções, serviços, etc e tal. Como a gente já sabe, essa é a ordem dos fatores. E em termos de exclusividade, o PlayStation ficou mais enfraquecido, né? Porque como a Sony passou a lançar os jogos dela pro PC, deixou-se de ter a necessidade de ter um PlayStation, caso tão somente você queira jogar os jogos da Sony, mas não tenha pressa. Porém, a gente viu que, apesar dessa estratégia ter o seu lado negativo, o PlayStation ainda se manteve muito bem. O PlayStation continua liderando geração de console, continua sendo um sucesso. O PlayStation 5, né, é o console que mais deu lucro para a Sony, né, de todos os PlayStation já lançados até hoje. Então, assim, aparentemente a estratégia não afetou tanto, mas como seria se a Sony ainda continuasse trabalhando com a exclusividade definitiva? Pois é, então é aí que vem a bomba, meus amigos. Preparem-se porque a chinela aqui agora vai cantar. Então bora lá. Muito bem, galera. Então como eu falei, né? Hoje eu não vou trabalhar com aquelas edições de coisa aparecendo, saindo aqui na tela, porque eu tenho que ser mais rápido. Mas como eu sempre falo pra vocês, antes de começar um incentivo, me sigam lá no Twitter. Olha aqui de novo, já deixei a matéria mastigadinha aqui e é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora em vídeo, tá? Então vamos lá. Eu tomei a liberdade de separar aqui, né, o tópico por tópico do que estava acontecendo, os insiders que estão envolvidos nisso, e vamos começar então. Bom, vocês lembram do Jason Schreier? Jason Schreier é um nome já muito comum no mundo dos games, né? Ele é um jornalista muito famoso, ele é um cara acima até mesmo do Tom Warren, não considero ele acima porque ele tem informações mais privilegiadas, e o que esse cara fala acontece. E além de tudo, ele também consegue entrevistas, às vezes, com o desenvolvedor dentro de estúdio, ele tira furo de matéria ali, que, cara, é uma coisa absurda, né, de notícia. Enfim, então esse cara, ele é top, tá? O Jason Schreier, ele realmente é um cara top. Estava rolando, então, uma discussão no fórum do Resetera, onde eu já tirei o print aqui pra facilitar pra vocês, mas se vocês quiserem, também tem aqui o próprio fórum que dá pra entrar, né, e olhar aí do que se trata o assunto. Eu vou pelo print, que tá mais fácil, eu já sublinhei, né? E aqui no fórum, galera, o que acontece? O pessoal começou a discutir hoje, a partir das 10 da manhã, uma coisa que aconteceu em um podcast que o Jason Schreier participou. Esse podcast também tá disponível na internet, pra quem quiser ouvir, né? Na plataforma da Apple. E aí, durante o podcast, o Jason Schreier, ele começou a conversar com o Kirk, né, que era o outro participante, onde ele falou um pouco sobre a estratégia dos jogos da Sony pro PC. Notem que até aqui ele não estava confirmando nada, ele só estava falando como se fosse da opinião dele. Mas aí eu falo pra vocês, galera, vocês acham que o jornalista vai falar um negócio da opinião dele sem ele ter pelo menos uma coisinha aqui guardada, né? Ainda mais o Jason Schreier, é difícil imaginar isso, tá? E aí, olha só o que ele falou. A impressão que tenho é que eles estão recuando da ideia de lançar seus exclusivos de console com jogos single player tradicionais no PC. Aí o Kirk pergunta pra ele, sério, você acha que eles poderiam fechar essa porta e dizer que Ghost of Tsushima 3 só vai sair pro PlayStation? Aí o Jason fala, acho que sim. E mesmo que não façam isso, temos Wolverine chegando em 15 de setembro e ele não vai sair pra PC, vai sair exclusivamente pra PlayStation 5. Isso aqui também é um adendo, tá, galera? Muita gente não se tocou. Mas pensava-se que a Sony talvez pudesse abraçar mais ainda o PC. A gente ouviu falar de rumores até de um launcher para PC que a Sony possivelmente estava preparando, mas esses planos podem ter mudado. A minha opinião, né, a respeito disso são duas coisas. Eu já falei isso pra vocês em um vídeo no passado, né, da Sony possivelmente não colocar mais jogos no PC. Lá na frente, vamos ver se vai ter mais essa profecia que vai se cumprir aqui no canal. Vamos ver, tá? Que é o seguinte, eu primeiro falei a respeito dos jogos no PlayStation, que eles não vendem tanto no PC assim. Talvez isso nem justifique a Sony lançar pro PC, porque a grana que ela faz no PC cumulativamente pode ter sido considerável, mas por título lançado é baixo, tá? Outro ponto também, que eu já comentei, a Sony fez mais dinheiro com mídia física sendo lançado desde 2020, que foi quando ela colocou o primeiro jogo dela no PC, Horizon Zero Dawn, até hoje, né? Então assim, caras, como a título de comparação, tá? A título de comparação, para vocês entenderem onde se encontra essa questão dos jogos no PC, né?
Bom, continuando aqui então. E aí, o segundo motivo que eu dei pra vocês, né, além das baixas vendas dos jogos do PlayStation no PC, é o fato de que a Valve apresentou o seu Steam Machine 2, que praticamente já tá vindo eliminando o Xbox Magnum, né, que seria o próximo hardware do Xbox na próxima geração, já que ele já é um PC portátil, e a ideia da Microsoft, pelo menos até a saída do Phil Spencer e da Sarah Bond, era fazer com que o próximo Xbox não fosse nada mais do que um simples PC. E poderia ser, dependendo do nível de relevância que tivesse ou o Steam Machine 2 ou o Xbox Magnus, que a Sony pudesse decidir tirar os jogos dela no PC. Porque poderia ficar aquela imagem, né? Então a Sony tá lançando os jogos dela no Xbox, mesmo sabendo que não é um Xbox e sim um PC, mas poderia ficar meio que essa imagem, né? Para as pessoas que são leigas e tudo mais. Então, obviamente, a Sony tá de olho em tudo isso, e assim como eu já falei pra vocês naquele vídeo, quando eu falei do Steam Machine. Quando eu falei que a Sony poderia até recuar da estratégia dela de lançar jogos no PC. Será então, de novo, hein? Será que eu vou acertar mais uma profecia aqui no canal, galera? Fiquem de olho, vamos ver se isso acontece. Mas voltando aqui pro Jason Schreier, que obviamente é muito mais importante do que a minha opinião, ele disse o seguinte: Jason, não me surpreenderia se ele nunca chegasse pra PC, se referindo ao Wolverine, mas mesmo que saia, você tem uma boa ideia do que ele é e que precisa, né, de um PlayStation para jogá-lo pelo menos por um futuro indefinido, tá? Bom, vamos lá então, né? Tenho muita opinião pra falar, mas a gente tem que focar no conteúdo aqui primeiro, mais importante. Aí o que acontece? Mais pra frente a conversa foi rolando aqui no fórum, né? Agora sim eu vou acessar pelo site pra vocês entenderem, ó. O comentário do Jason Schreier em cima dessa discussão toda que aconteceu, é o comentário 273 aqui, tá? Desse tópico aqui no Resetera. Então muita gente ficou, ó, conversando, até que ele voltou e postou isso daqui que vocês estão vendo. Agora eu acho que eu vou até ler no site, porque a gente já tá aqui mesmo, vamos já ler aqui direto no site. Olha lá o que ele falou, galera. Deixa eu pôr aqui em cima da minha cabeça, fica melhor, né? Olha só, quer dizer, não é especulação. Prestem atenção, aqui é onde está a confirmação do Jason Schreier, de que há planos dentro da Sony de eliminar os jogos single player dela no PC. Leiam de novo, não é especulação. Mas às vezes surgem assuntos no programa antes que eu esteja totalmente preparado para publicar uma matéria sobre eles. Então veja, o Jason Schreier está confirmando que ele tem informações de dentro da Sony que eles estão considerando fortemente recuar da estratégia de jogos single players no PC. Continuando agora, mais novidades em breve, com certeza. Obrigado por ouvir o Triple Click. O episódio dessa semana foi muito divertido. Então veja, a gente acabou de ter a confirmação do Jason Schreier, galera. Não é especulação, não é só uma opinião como a que eu dei aqui pra vocês, como qualquer um pode dar. Isso aqui agora já é uma coisa confirmada que está acontecendo dentro da Sony. Agora prestem atenção, estamos falando sobre a consideração de recuar e não que já foi estabelecido que isso vai ser feito. É importante, né, contextualizar isso daí. Mas não para por aí, meus amigos. Sabe por quê? Porque além do Jason Schreier, nós tivemos outros dois insiders conhecidíssimos comentando a respeito desse tópico. E veja só quem é que apareceu aqui. O insider Sneakers SO. E, caras, um insider principal, de alto calibre a nível de Bill Khan, tá? Chegou e falou que realmente esses planos estão dentro da Sony. Agora a gente vê um outro insider chegar aqui e falar que o Jason Schreier não está errado. E nós ainda temos mais um insider aqui, que não é dessa discussão, não é desse tópico, tá? É de outro tópico, mas isso aqui já foi falado pelo próprio Nate DeHate algum tempo atrás, quando ele mencionou que a estratégia da Sony, né, com relação aos seus jogos em outras plataformas, pode sim estar recuando. Ele menciona, né, quando a Sony removeu aquela parte ali do relatório fiscal dela, né, que seria a receita além do console, isso aí já não é mais mencionado. Inclusive eu falei disso, tá? Quando rolou, né, aquele papo ali acho que foi o penúltimo ou... Enfim, acho que foi o penúltimo relatório fiscal da Sony, a gente abordou esse ponto, né, de que a Sony tinha tirado essa categoria aqui do relatório dela, então poderia ser que realmente ela já estivesse colocando em prática esses planos. A gente viu que o God of War Sons of Sparta, por exemplo, ele é um título muito pequeno, né? O God of War Sons of Sparta, que o pessoal tava falando da possibilidade de sair pro Nintendo Switch, por exemplo, a Sony não ter lançado nem mesmo pro Switch, nem pro PC, um jogo que é pequeno e nem ia ter relevância, assim, de ser exclusivo pro PlayStation a essas alturas, pode ser sim um significado disso que a gente estava comentando aqui, né? Que a gente já vem falando há algum tempo sobre o comportamento da Sony com os jogos dela no PC. Então, enfim, né? Enfim, é um jogo que foi considerado ser lançado multiplataforma, talvez de até maneira experimental, mesmo assim não lançaram. E, cara, se não vai lançar nenhum joguinho bobo desse, você imagina então os jogos maiores. Dificilmente a coisa vai se cumprir nesse sentido, né? Eu vou até fazer um comentário extra aqui que não tem nada a ver, né, agora com as matérias que a gente olhou aqui, pra gente poder encerrar o vídeo, tá? Hoje foi confirmado que a Sony, ela fez um teste de hardware com o Nintendo Switch do Gran Turismo rodando no aparelho, tá? Isso internamente. E muita gente tá pegando isso daí pra falar que a Sony está aderindo à multiplataformização das coisas, só que não é bem assim que funciona, tá? Ela ter pego hardware para fazer isso daí, muitas vezes é um exercício, né, para saber como estão funcionando as indies no mercado. Muitas vezes você também precisa conhecer seus concorrentes,
né, e coisas do tipo. E óbvio que para fazer isso você tem que usar o seu próprio código, você tem que usar o seu próprio software, porque a Sony não tem como pegar um jogo da Rockstar para querer medir isso. Porque somente a Rockstar que tem o código ali do jogo, tem a fonte ali, né? Então a Sony tem que usar os próprios jogos. E foi dito que Gran Turismo foi escolhido para fazer esse teste porque ele é um jogo muito bom para escalabilidade, né? A maneira como ele roda no PlayStation 4 é muito boa, né? E tudo mais. Então foi um jogo que a Sony escolheu para isso. E esse tipo de coisa, meus amigos, é mais comum do que vocês pensam. Isso não é surpresa. Lá na época do Xbox 360, salvo engano era a Epic, né? Quem fazia essa franquia do Gears of War. Gears of War 3 também tinha um port para PlayStation 3 naquela época, mas que eles fizeram apenas como uma métrica de teste internos ali, né, entre os engenheiros e os programadores, justamente para, né, ver como que o jogo se portava com outros hardwares. Então, assim, isso não é novidade. E aí fica a questão: Gears of War 3 saiu para PlayStation em algum momento, mas nem para Play 5 saiu ainda, né? Que dirá para o PlayStation 3 naquela época. Então é exatamente a mesma coisa. O fato da Sony estar testando não significa que será lançado no Nintendo Switch 2, beleza? Então, galera, essas eram as notícias aí de hoje, né? Corri aqui pra fazer o vídeo bem rapidinho pra vocês. Se possível, né? Pô, deixa aquele like aí gostoso. Eu sei que você gosta que eu xingo vocês de animal, né? Vocês são meio masoquista aqui nesse canal. Mas hoje eu tô no carinho, hoje eu tô no amor, galera. Então, por favor, deixa aí o seu like, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Vejo vocês em breve, hein? Já sabem, hein? Quer ter atualização com tudo mastigadinho? É aqui na PlayStation Mil Grau. Segue a gente aí, para de frescura. Esse negócio, não gosto de zoeira, não gosto de frente. Vai cagar. Todo mundo faz isso daí. E aqui, pelo menos, a gente assume que faz, tá bom? Então é isso aí. Se inscreve aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E falou!